O apóstolo Paulo afirma em 1 Timóteo 6,16 que Deus, abre aspas, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. Fecha aspas. Para que possamos conhecer a Deus, Ele precisa revelar a si mesmo. Ele precisa vir a nós. Caso isso não aconteça, a sua real identidade permanecerá um mistério para nós. Embora ele habite em luz inacessível, a Escritura revela que de forma natural podemos chegar à conclusão da existência de um Deus criador, de um Deus mantenedor de todas as coisas. Por isso, quando observamos o que a Escritura tem a dizer a respeito do conhecimento de Deus, falamos sobre conhecimento natural e conhecimento especial. O conhecimento natural. Como podemos conhecer a Deus de forma natural, segundo ensinam as Escrituras? Em primeiro lugar, pela criação. A própria criação proclama a existência de Deus e revela alguns de seus atributos divinos. O Salmo 19, versículo 1, expressa: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O texto de Romanos 1:20 afirma: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. O próprio filósofo Aristóteles reconheceu que é possível admitir a existência de uma divindade por meio das obras que ela faz. Ele escreveu: embora Deus seja invisível para toda criatura mortal, ele é visível em suas próprias ações. A segunda forma pela qual nós podemos admitir a existência de Deus e que está atrelada à primeira forma, com respeito à criação, é o cuidado de Deus com respeito à criação, pelas bênçãos que ele concede. O texto de Atos 14:15 a 17 diz: ele não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas dos céus e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Existe uma terceira forma pela qual nós podemos também admitir a existência de Deus. Por meio da lei que Deus gravou no coração do ser humano, a consciência humana toma conhecimento da santidade e da justiça de Deus, que ele exige e recompensa o bem, porém condena e pune o mal. Por causa dessa lei que está gravada no coração, Paulo afirma que os gentios conhecem a sentença de Deus, conforme o texto de Romanos 1:32. E mais adiante, em 2:14 a 15, Paulo afirma que eles, os gentios, mesmo sem terem recebido as leis reveladas, obedecem à lei de forma natural, sendo acusados e defendidos pela própria consciência. O texto afirma: quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Portanto, o conhecimento natural a respeito de Deus é inato e também pode ser adquirido pela contemplação das obras de Deus. Diante dessa propensão de o ser humano acreditar num ser divino,
É possível afirmar, assim como Piper, que o ateísmo é uma supressão e negação do conhecimento natural provocado pelo amor à impiedade, injustiça e insensatez, tendo por fundamento um raciocínio próprio que é alheio ao natural. Isso podemos conferir em Romanos 1,18, 21 a 23. Por outro lado, mesmo que o ser humano não suprima e não negue o conhecimento natural, tal conhecimento não é capaz de conceder a salvação. O conhecimento natural não é capaz de conceder ao ser humano uma boa consciência, nem livrá-lo da maldição eterna. Podemos observar alguns textos como Romanos 10, 14 a 17, bem como Gálatas 4, 8 a 9. No texto de 1 Coríntios 1, 21, Paulo afirma: visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Em contrapartida, a lei natural é útil na criação de leis civis para o convívio em sociedade. É de valor para a Igreja militante em sua política interna e também para a sua ordem diante do Estado. O conhecimento especial. É apenas por meio da Escritura que podemos ter mais clareza a respeito da natureza de Deus, seus atributos e de sua obra salvadora. Seu grande amor e ápice da revelação são manifestados na pessoa do Verbo, do Deus que se fez carne e habitou entre nós, sendo ele a perfeita imagem da substância do Pai. O próprio João afirma no capítulo 1, versículo 18: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Em 1 Coríntios 2, 7 a 10, Paulo fala a respeito da sabedoria e da necessidade da revelação pelo Espírito Santo, que conhece perfeitamente a Deus. O texto diz: pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Mais adiante, o apóstolo também esclarece que a aceitação das coisas do Espírito de Deus não pode acontecer pela pessoa natural, mas pela própria ação de Deus. O texto de 1 Coríntios 2,14 afirma: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que a Escritura diz a respeito de Deus? Colossenses 1,17 diz: ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Em João 4,24, encontramos a afirmação de que Deus é Espírito. Em Deuteronômio 6,4 e 1 Coríntios 8,4, vemos que existe um só Deus verdadeiro. Em Mateus 28,19, bem como em vários outros textos, percebemos que Deus é triuno. O Salmo 139 demonstra a onisciência de Deus. Ele conhece
e sabe de todas as coisas. O texto de Mateus 19, 26 fala a respeito da onipotência de Deus. Ele possui todo o poder. Jeremias 23, 24, bem como Atos 17, 28, demonstra a onipresença de Deus. Ele está presente em todos os locais ao mesmo tempo. Tiago 1,17 revela que Deus é imutável, ele não muda. 1 Timóteo 6,16 revela que Deus é imortal. João 1,18, que é invisível. 2 Timóteo 2,13, que ele é fiel. Levítico 19,2, que ele é santo. Salmo 86,15, misericordioso. Deuteronômio 32,4, perfeito e justo. 1 João 4,16 nos ensina que Deus é amor e o seu amor é revelado em Cristo Jesus, que nos veio trazer salvação. Quando Deus fala a respeito de si mesmo, ele diz em Êxodo 3,14: Eu sou o que sou.